Boa noite, shalom de Deus para vocês. Bom, estamos aqui. Que número que nós estamos de podcast? 56. É tempo, hein? Haja história, né? São 56, isso por baixo, 56 horas de podcast, sendo que tem podcast que dura 1h30, outros 1h20, outros 1h15. Então, vamos por uma média de 1 hora de podcast, 56 horas de podcast, você ouvindo dia e noite, sem parar, falando sobre os últimos dias. O nosso podcast último que nós falamos sobre cristofania. E hoje, qual é o título? Nós vamos falar sobre Êxodo histórico, profético. Então, o pastor Vinícius vai dar um recadinho e vai falar sobre alguns podcasts que nós vamos fazer em cima de Êxodo. Exatamente. Então, sempre como a gente já tem por hábito, não se esqueçam, né? Vocês que estão conosco, que nos acompanham, já ao longo desses 50 e tantos podcasts, se inscrevam no canal. Tem gente que até hoje não se inscreveu no canal. Já pensou? Acompanha, comenta e não se inscreveu no canal. Gente, por favor, se inscrevam no canal. Acione o sininho para você ser informado de toda a programação do canal. Tem devocional pela manhã, às 6 da manhã. Tem um vídeo temático sempre no final do dia, às 18 horas. Tem as lives agora, às segundas-feiras, 13 horas, no Instagram. E terças-feiras também no YouTube, 13 horas também, né? Sim, e 18 horas terça-feira. 18 horas terça-feira, no YouTube. Só então, no YouTube. Segunda, 13, terça, 18 e podcast segunda e sexta, sempre 18 horas. Então, poxa, gente, aciona o sininho, está escrito aqui. E quarta, quinta e sexta são temas em cima de perguntas que eles fazem para a gente. Né? Exatamente. A gente fica sempre filtrando aquilo que vocês mais perguntam, mais se interessam, colocam nos comentários. A pastora vai fazendo um filtro e tenta colocar num vídeo temático. E não esqueça, gente, curte, compartilha, dissemina, ajuda a gente a disseminar a palavra de Deus. Você, com esse gesto tão simples aí, que você só dando uma clicadinha, você colabora demais com o canal, com o nosso crescimento, com a palavra de Deus sendo divulgada, e fazendo com que a gente possa estar aparecendo na timeline de muita gente que às vezes nem sabe da existência do canal e que vai ser abençoado com o que está sendo falado aqui. Vamos então hoje dar início a uma série sobre Êxodo. Né? Hoje o enfoque, como a pastora falou agora no comecinho, você que está chegando agora, tanto a parte histórica como a parte profética. Vamos falar de atualidades, vamos falar de últimos dias, tudo passeando no livro de Êxodo. Depois, nós vamos falar sobre o tabernáculo, a relação entre o tabernáculo e Jesus, e vamos falar das festas, as festas que estão todas descritas lá e que muita gente, muito cristão, muita igreja não conhece, não celebra, não sabe a importância profética, não sabe o significado que tem em cada uma delas, e nós vamos então destrinchar uma a uma aqui em um podcast. Então acompanha a série sobre o livro de Êxodo. Olha quanta coisa. E isso é um resumo, hein? Tem muito mais. A pastora, que é especialista no Pentateuco, se ela for um dia dar uma aula e quem quiser aprender mais, pode procurar na área de membros do canal, que o Aquino geralmente coloca ali no chat, se tornar membro, você vai poder ter acesso a cursos com muito mais conteúdo sobre, inclusive, esses livros, do Pentateuco, outros livros bíblicos, sobre material que já tem na rede. Então, assim, muita coisa legal. Acompanha com a gente e você só não aprende se não quiser. Verdade. É muita coisa para a gente poder aprender. E não é para acumular conhecimento intelectual. É você aprender para aplicar na sua vida, você aprender para receber um despertamento espiritual. Esse é o propósito. Aqui ninguém está com o propósito de encher a sua cabeça de conhecimento intelectual que não leva. A palavra mata, o espírito vivifica. Então, é isso. Nós queremos que a letra mata sem a revelação do Espírito. E o Espírito vai te vivificar em nome de Jesus. Conhecer ao Deus que você serve, né? Porque a palavra te liberta, né? Eu ainda posso acrescentar uma coisa. A igreja do Senhor Jesus hoje, fora das quatro paredes, é tremendamente maior do que a igreja que frequenta os cultos hoje.
Então, se você disseminar isso, se você espalhar para as pessoas que conhecem, que não conhecem, você vai estar dando a elas a oportunidade de se atualizarem naquilo que a igreja está vivendo hoje e sobre, obviamente, a volta do Senhor que está iminente. A gente pode começar falando sobre um nome em hebraico do livro Êxodo. Eu gosto muito dos nomes em hebraico do Pentateuco, que Gênesis é Bereshit, é o princípio. Não é só o princípio de primeiro. Todos os princípios estão lá. O princípio de dizimar, com Melquisedeque, o princípio de adorar a Deus. Enfim, todos os princípios estão ali em Gênesis. Então, Bereshit, que é princípio, nós estamos no livro de Êxodo. O livro de Êxodo chama Shemot, nomes. Por quê? É no livro de Êxodo, inclusive, pode acrescentar aí, nomes de Deus, tabernáculo / nomes de Deus. Exatamente. Porque o nome do livro Shemot, S-H-E-M-O-T, nomes, é onde ele revela alguns. Claro que ele revela também em Gênesis, mas ele revela em outros lugares, mas ele revela muitos dos seus nomes no livro de Êxodo. Também depois nós temos Números, que é Bamidbar, no deserto, é um relato de tudo que eles fizeram no deserto, e Deuteronômio, que é Devarim, palavras. É um dos livros prediletos de Jesus na hora de citar no Novo Testamento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus estava citando Deuteronômio 8. E assim vai. Então, por isso que eu gosto dos nomes dos livros em hebraico, porque ele resume, né, o que o livro fala. Então, nós estamos em Shemot. Vamos falar um pouquinho... Livro escrito por Moisés, né? Atribuído a Moisés. Os 5 primeiros livros, que a gente chama de Pentateuco, que é a Torá para o judeu, para nós o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Quanta revelação que esse homem teve, né? 80 dias direto na presença de Deus e que nunca parou. Isso foi o início de uma caminhada diária, porque todos os dias ele ia para a tenda da congregação, ou a tenda do encontro. Eu gosto mais do nome tenda do encontro. Eu gosto mais, né? Tenda da congregação, porque a congregação só ficava olhando ele. Então, eu gosto mais da tenda do encontro, porque Moisés passava, está escrito que todo dia de manhã Moisés passava e todo mundo ficava olhando. Eu não quero ser espectador, você quer? Eu não, eu quero ser igual Moisés, quero ir para a tenda do encontro. Então, aproveitando, você que quer ir para a tenda do encontro, vem para o devocional todo dia, 6 horas da manhã. E se você acorda mais tarde, ainda dá tempo de você ver. Mas, então... Se a gente puder resumir o livro, qual é a síntese do livro? Para a gente iniciar, já que a gente falou o nome, quem escreveu, uma síntese do livro de Êxodo, qual é a principal mensagem do texto? O encontro. Eu resumiria o encontro. Porque ele vai... Deus olha para o povo e vê que eles estão afastados porque se esqueceram dele, e já vou falar sobre isso, e aí ele dá um recado, que ele quer um encontro com eles, lá em Êxodo capítulo 5, ele quer um encontro com eles fora do Egito, eles têm que sair do Egito. Então esse é o chamado para a gente hoje. Você tem que sair do mundo para se encontrar com Deus. Não tem como você ter valores iguais aos do mundo. O mundo, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Então, como assim que os teus valores são iguais aos valores do mundo? Não tem como. Então, ele está falando, sai de perto desses valores, volta para o meu valor, que é santidade, separação, consagração. Então, em Êxodo 5, ele diz, eu quero ter um encontro com vocês. Êxodo 19, ele tem esse encontro, que é lá no Monte Sinai. Êxodo 24 é uma confirmação desse encontro. Mas a gente vai caminhando. Eu só estou resumindo. Qual é o resumo? É o encontro com Deus. Ou melhor, um reencontro, né? Porque, historicamente falando... Você já abre o livro de Deuteronômio, você já abre o livro de Êxodo e o povo está numa situação que não deveria estar. Eles estão no exílio. É a primeira vez, historicamente falando, é a primeira vez que eles vão viver o exílio? Não. Esse é o início de alguns exílios, né? Então, eles têm o exílio no Egito, eles têm
exílio não, eles já estavam no Egito, porque exílio é quando você sai da terra e vai para outro lugar. Então, eles estão numa situação de escravidão. Eu estou falando de exílio da presença de Deus, porque exílio é você estar na terra de Israel e você é levado para outra terra, como foi o exílio da Babilônia, como foi o exílio das tribos do norte pelos assírios, que foram espalhados pelo mundo todo, e o exílio que nós temos da Idade Moderna, que é a partir do ano 70 depois de Cristo, até 1948, o povo que ficou disperso pelos 4 cantos. Quantos exílios, né? E interessante a senhora falar isso, porque realmente, nesse período, né, a gente rememorando, eles ainda eram um povo nômade, que tinham ido para o Egito ainda durante o período em que José estava lá, ainda o José do Egito, né, governador, até José morrer, né, e aí fica lá todas aquelas tribos, né, no caso de José, os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, e aí vem a parte do Êxodo, que é: ninguém mais conhece aquele povo, eles se multiplicam, eles estão num espaço bom que foi reservado a eles com permissão de Faraó, mas por José ainda como um homem de influência, e aí agora eles começam a incomodar, né? O que eu acho interessante no livro de Êxodo é que começa o livro que eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram da promessa. E isso, quando a gente está falando da parte histórica, gente, tudo isso é recado para a gente. Quando você coloca Deus em segundo plano, quando você se esquece das promessas, agora falando do que a mesa aqui mais ama de falar, quando você esquece da promessa de que Jesus vai voltar, você vive a tua vida como se ele nunca fosse voltar. E quando você vive a sua vida como se ele nunca fosse voltar, você não está preparado. E então, a promessa desse povo era restituição. Que promessa é essa? Dada a Abraão, em Gênesis capítulo 15. Olha, o teu povo vai ficar escravo numa terra por mais de 400 anos. Mas eles vão sair. Há um tempo de libertação. Eles vão sair depois de 400 anos. Eles vão sair, mas não de mãos vazias. Que promessa fantástica. Todo mundo devia ficar o dia inteiro assim, todo mundo de Êxodo, né? Devia olhar assim, gente, já fez quanto tempo mesmo? Talvez a Joquebede, a mãe de Moisés, devia estar falando com o pai de Moisés. Meu querido, já passou muito tempo. Quanto tempo passou? Aí já faz mais de 400 que a gente está aqui. Olha, meu avô, meu bisavô estava aqui no Egito como escravo, mas tem uma promessa que depois de 400 anos a gente vai sair de mão cheia. Isso devia ser a motivação deles. Sabe quando você olha, ai meu Deus, olha quanta dívida, olha o mundo como é que está, você abre o jornal, começa a ler as notícias, que desespero, é pandemia, é a pandemia, é o coronavírus, agora é a varíola, né, do macaco, é tanta coisa acontecendo, o que será que vai acontecer? Aí a gente conversando aqui, né? Na verdade, o próprio José alertou ao seu povo, né, antes dele falecer, que Deus certamente viria visitá-los. Eles esqueceram. Tinha que esquecer, porque... Passou muito tempo. José morreu com 110 anos. Vamos supor que ele tenha chegado no Egito com 30. Então, 140 anos. Durante 140 anos, Deus protegeu esse povo ali no Egito, né? Foram para a melhor terra que tinha, mais fértil, e cresceram. Só que depois que José parte, e eles então se veem mais livre de um referencial, porque José era um grande referencial de Deus para a vida do povo de Deus, né? Eles se perdem completamente e adquirem a cultura egípcia sobre eles, e o que hoje levou, obviamente, à condição de escravos. E quando eles se tornam escravos, aí a coisa aperta. Mesmo assim, levaram muito tempo para se lembrar das promessas, que eu chamo a atenção de cada um de vocês, e a minha mesmo, de que você tem que acender as promessas de Deus sobre a tua vida todos os dias, tá? Todos os dias. Então, o povo judeu, por exemplo, eles aprenderam a duras penas, né? Porque eles chegaram a um ponto de começarem, então, a desejar a promessa e a orar para que isso acontecesse, né? Isso tanto nesse exílio quanto no ano 2000, no ano 4000 atrás, né? Há 2000 anos atrás, quando eles foram dispersos pelo mundo afora e que passaram, então, a orar todos os dias, virado para Jerusalém, dizendo: próximo ano estaremos em Jerusalém, próximo ano estaremos em Jerusalém. Será que você não precisa
está se fortalecendo, recordando e repetindo a promessa de Deus para a tua vida? Presta atenção nisso. É muito importante que você tenha vivo na sua mente, no seu coração, aquilo que é promessa de Deus. Hoje é interessante, a pastora começou a falar, já veio isso na cabeça, né? O Êxodo hoje é, como tudo na Bíblia, é atualíssimo, né? Você quer focar no problema ou na promessa? Onde tá a tua mente? Porque se tua mente estiver no problema, você vai ser escravo, você vai voltar para esse Egito. Ou você quer focar na promessa? E a outra coisa que é levantada, além do problema e a promessa, o que o Jonas falou, eles se adaptaram ao Egito. E aí eu vou entrar no assunto. E as pessoas que querem adaptar o evangelho a uma vida confortável? O evangelho nunca foi. O evangelho são boas novas, mas nunca foi uma vida confortável. Quando você assimila o mundo e você fica tão... Olha, eu assimilei, na época em que lá na minha juventude, quando eu me desviei, eu fiquei tão parecida com as minhas colegas da faculdade, que ninguém reparou que eu era evangélica, de tão parecida. Eu comecei a falar como elas, eu comecei a me comportar como elas, eu deixei de ir à igreja como as minhas amigas. Então, eu me adaptei a elas, não elas que viram, eu me tornei igual. Você sabia que o desafio de Deus é para você ser diferente? Quando eles foram para o Egito, era para eles morarem na terra de Gósen. E eles tiveram que voltar para a terra de Gósen. Porque eles tinham saído. Para onde que eles tinham ido? Eles ficaram atraídos pela cultura do Egito. Eles ficaram atraídos pelos deuses do Egito. Eles ficaram atraídos pela forma de viver do egípcio. Eles começaram a falar como os egípcios, a se vestir como os egípcios. Então, existe um comportamento, um código, uma conduta que é a cultura do céu. E muitas vezes você quer viver a cultura do mundo. Ou você vive a cultura do céu, não dá para assimilar. Aí é igual Elias, você cocheia entre dois pensamentos, tem um pé na igreja e um pé no mundo, não dá. O Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, não dá para você modernizar aquilo que o Senhor disse, não dá para adaptar, é melhor dizendo adaptar. Então, o que a gente viu aqui também, nós destacamos, que o povo esqueceu, e o Jonas ressaltou, e não foi tanto tempo assim. De José até Êxodo, não foi tanto tempo quanto o último recado de Jesus para a gente. O último recado de Jesus para a gente foi há 2000 anos atrás. E ele virá. Se prepare, eu voltarei, eu vou voltar, fique prontos. O que Jesus mais fala? Vigia e fique pronto. Vigia e fique pronto. E o que aconteceu? Mateus 24, a parábola do bom servo e do mau. Está escrito em Mateus 24 que o servo fiel e prudente, ele diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, o servo bom é quem estiver fazendo aquilo que o Senhor confiou a ele. O servo mau, olha o que ele diz no versículo 46 de Mateus 24. Ele diz, o meu Senhor está demorando. E aí ele começa a fazer tudo ao contrário, ele começa a espancar, ele começa a viver como o mundo. Então, 2000 anos atrás, e as pessoas já estão, Jesus está demorando, isso nunca vai acontecer, não aconteceu e não vai acontecer. E é a mesma coisa, eles, está demorando, Abraão falou que a gente ia sair, mas está demorando. Olha, meu avô disse que a gente ia sair e não aconteceu. Meu pai disse que a gente ia sair e não aconteceu. Só que chegou a hora e ninguém estava pronto. Ninguém estava pronto. Como é que eles estavam? Historicamente falando, está escrito que eles estavam oprimidos, cansados, no Egito, e eles não conseguiram ouvir a palavra de salvação. Está escrito que o ouvido deles, em Êxodo 6, está escrito que o ouvido deles estava agravado, ou seja, não conseguiam ouvir as boas novas. E eu faço uma pergunta, como é que estão as pessoas hoje? É uma boa pergunta, é uma grande pergunta, porque atinge diretamente a todos nós. Se você não estiver debaixo da atmosfera de Deus, sabe, não tem jeito, você vai se dispersar, você vai perder o caminho que Ele traçou para a tua vida. Então, é importante que a gente trabalhe em nós mesmos para que a gente esteja no máximo possível dentro de ambientes em que o Senhor possa atuar, porque tem ambientes que Deus não pode atuar. E aí é quando você fica isolado, você fica só.
entendeu? E aí vem aquilo que a gente fala sempre, de congregar. Não puxando sardinha para o nosso ministério, Unidade em Cristo, né, que a gente está aqui, trabalhamos e somos pastores desse ministério, mas recomendando a todos que tenham um ministério, que frequentem uma igreja, que frequentem uma casa de oração. Está aqui agora aprendendo, ouvindo o podcast, acompanhando a programação de bons pastores que colocam no ar. A gente conhece o que a pastora Naira produz, mas tem outros excelentes pastores. Agora, isso não substitui que você congregue. O que o pastor Jonas está colocando, o ambiente onde você está te ajuda demais nessa caminhada e faz com que esse pensamento de... Te ajuda ou te joga? Então, esse povo que está indo atrás de pastores que dizem que não é mais importante congregar, que isso é uma pseudo-modernização, aonde que você vai se batizar? Você vai se auto-batizar? Aonde que você vai tomar a ceia com o teu irmão? Jesus disse para você fazer isso até a volta dele. Ele não falou para fazer sozinho, ele ensinou a gente a fazer junto. A igreja primitiva, eles não ceavam cada um na sua casa. Eles ceavam nas casas, mas juntos. Então, quando você quer modernizar, não tem como modernizar, porque Jesus, os princípios de Deus é imutável. E os princípios de Deus são imutáveis. Ele sempre ensinou a congregar. Se não fosse importante congregar, por que Jesus ensinava todo sábado na sinagoga? Ele devia chegar e falar, gente, acabou, não é mais importante. Por que ele ensinou a igreja primitiva a congregar? Tinha oração, e a reunião de oração é o que mais tinha na igreja primitiva, né? Você vê a igreja orando em Atos 4, todo mundo orando por Pedro e por João. Aí depois você vê em Atos 12, a igreja toda orando por Pedro, que estava preso de novo. Então, gente, não tem como modernizar. Congregar é importante. Aqui, em Êxodo, eles tinham esquecido a adorar. Eles não adoravam mais a Deus. Eles não se reuniam para orar. Eles deviam estar numa reunião de oração. Sabe? Alguém ali, a família de Caleb, a família de Joquebede, todo mundo ali, gente, vamos fazer uma reunião de oração, por mais que os egípcios não deixem, vamos lá escondido na casa de vamos orar, porque é tempo de salvação. Deus não conseguiu achar um ouvido de ninguém que ouviu que era tempo de libertação e salvação. Deus teve que ir lá no palácio de Faraó e encontrar o ouvido de Moisés, que começou a entender. Olha quanto tempo Moisés demorou a entender. Ele começou a entender lá no palácio e foi terminar de entender só 40 anos depois, lá na sarça. Então, olha, gente, você está com pressa para que o Senhor venha resgatar a sua igreja? Então, vamos ouvir o Senhor, senão você retarda a sua vinda. E não diga, como está escrito aqui em Mateus 24, o meu Senhor está demorando, porque Ele está às portas. O cumprimento profético está aí. Os sinais estão aí e Ele está às portas. Você que pode perder. Bom, a saída era iminente do povo do Egito. Era iminente. Nada modificaria o fato de que tinha chegado a hora da salvação. Chegou a hora da salvação. E ele mandou que uma voz profética se levantasse e dissesse, é tempo de sair. É tempo de mudança de estação. Eu não duvido que é tempo de mudança de estação sobre a terra. Nós estamos numa estação de inverno e o tempo de cantar chegou, e para mim o tempo de cantar é o grande avivamento, é o ide numa proporção que nós nunca vimos antes, uma explosão de evangelismo, uma explosão de evangelismo transcultural, um evangelismo também, um evangelismo também dentro do nosso país, mas nós precisamos viver esse novo tempo, e é o chamado de Deus, que era o chamado de Êxodo. Então, Êxodo, se eu posso dizer historicamente, eles estavam no lugar errado. Eles não deveriam estar ali no Egito, eles deveriam estar aonde José deixou, na terra de Gósen. Aonde que Jesus deixou a igreja? Separada. Ele separou a gente. Nós somos nazireus. Nazireu é uma pessoa consagrada, separada, santificada. Nós precisamos ser diferente. Uma vez eu preguei, ouse ser diferente. Bom, o que é ser diferente? Vamos questionar o que é ser diferente? Para mim, ser diferente
é andar na contramão do mundo. O que é andar na contramão do mundo? O mundo te ensina a se vingar. A cultura do céu é perdoar e entender que a justiça vem de Deus. O mundo ensina a gente que quem grita mais alto tem razão. A cultura do céu diz que quem tem autocontrole e mansidão, esse sim é cidadão do céu, esse sim é semelhante a Jesus. E por aí vai. A cultura do céu é completamente diferente da cultura do mundo. A cultura do céu fala a cultura do céu é eu não falar mal do irmão. Agora, a cultura do mundo eu posso criticar todo mundo, eu posso difamar todo mundo. Então, cuidado se você está na cultura do céu ou na cultura do mundo. Mas, voltando lá para Êxodo, vamos lá, vamos identificar. A mensagem de salvação chegou, e aí? E interessante, né? Em Êxodo é o primeiro momento. A gente falou que Moisés escreveu os 5 livros, e é o momento em que a figura de Moisés começa a aparecer propriamente dita, né? A senhora fala... ele nasce no Egito, dentro daquela circunstância toda de perseguição e etc. É criado dentro do palácio de Faraó, como se filho fosse. E aí, 40 anos ali dentro, de repente ele começa a se sentir incomodado pelo que está acontecendo, sai do Egito, encontra, né, no deserto, começa a ser preparado para a sua missão, mais 40 anos, conforme a senhora comentou. E aí a gente vê a história toda desse personagem importantíssimo, a quem Deus dá, né, as leis, a quem Deus dá o tabernáculo, a quem Deus dá todos os princípios norteadores, aí já com a visão profética, da igreja, do que vai vir a ser a igreja moderna, a igreja que a gente está acostumado, a igreja do Senhor Jesus. Tudo nasce aqui, né, a partir de Moisés, a partir do que é entregue a ele. Sem falar dos mandamentos, né? Dos tão conhecidos mandamentos que são dados a ele. Então, assim, a senhora avançar a partir desse momento em que Moisés, então, sai e vai em busca dessa... Antes, porém, eu gostaria de ressaltar a questão da quantidade de gerações que perdem tudo. É triste, viu? É lamentável. Porque muitas gerações, nesse intervalo de tempo, desde que eles chegam no Egito e até o momento do Êxodo, quantas gerações passaram em branco? Incrível, muitas, é o que eu falei. É como se Joquebede, a mãe de Moisés, podia ter dito, puxa, nada vai acontecer agora comigo. Não aconteceu nada com a minha mãe, não aconteceu nada com a minha avó, não aconteceu nada com a minha bisavó. É importante dizer o porquê que não aconteceu. Porque não houve consciência da parte deles, porque não houve busca da parte deles. Porque se eles tivessem clamado ao Senhor, tão logo José tivesse falecido, não levaria 430 anos para eles saírem de lá. Tenho certeza disso, porque o Senhor se compadeceria deles e olharia para eles e falaria, vou libertar o meu povo. Mas dentro da onisciência de Deus, ele já sabia que eles iam demorar. Tanto que ele disse lá em Gênesis 15, só vão sair depois de 400 anos. Não vão me ouvir. Deus sim, mas... né, então, em cada história de Êxodo, ou cada história de exílio do povo judeu, você percebe a quantidade de gerações que se perdem, que não são registradas, tipo assim, espiritualmente falando, né? E sendo, chamo mais atenção no sentido de que, sendo, como eu comentei hoje na oração das 6 da manhã, que o povo de Deus, o povo judeu, eles não tinham a lei secular. A lei era a lei de Deus, os princípios eram princípios de Deus. Então eles viviam maravilhosamente bem quando guardavam os preceitos de Deus e viviam tremendamente mal quando se perdiam e abandonavam os princípios de Deus. Não tinha a lei de um país, não, era a lei de Deus que prevalecia. Isso é tão bonito, né? Porque hoje a gente depende da igreja, hoje a gente precisa dos cultos, a gente precisa rememorar quase que diariamente, sabe, os princípios, os preceitos de Deus, para a gente poder estar dentro da vontade dele. E eles perderam essa identidade. Eu estou falando do Êxodo lá atrás, mas se você parar para pensar hoje, quantos judeus, na verdade, vivem os preceitos de Deus? Não é verdade? E quando a gente fala dessa, como você está falando, de muitas gerações, só que chega o tempo limite do cumprimento, e eu digo uma coisa, que é igual Mardoqueu falou para Esther, você querendo ou não, se você quiser ser usada, se levanta agora, Esther, porque vai acontecer. Sim. Então, quando chegou no tempo limite,
ia acontecer. Quem não saísse para a terra de Gósen, quem não ouvisse a mensagem de Deus, ia ficar para trás. Então, por isso que o filme Deixados para Trás é legal, porque é verdade. Quando chega o tempo, e agora chegou o tempo da igreja ser retirada. E quando chega o tempo, se você não ouvir, eu digo para você, você vai ficar deixado para trás, igual era o tempo lá de Êxodo. Agora, olha Apocalipse capítulo 18, qual era o recado para o povo de Êxodo? Sair. Este era o desafio deles. Sai da zona de conforto, sai do Egito, e era por etapas. Você vai primeiro para a terra de Gósen, primeiro você vai para perto de mim, depois você vai sair da situação que você está. Olha Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu, a voz é do céu, falando: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Aqui, Apocalipse 18, versículo 4, sai da Babilônia, povo meu. E o Senhor estava dizendo para eles: sai do Egito, povo meu, porque vai vir flagelo sobre o mundo. Aí a gente entrou numa parte profética fenomenal, né? A gente entrou numa parte que é lógico que para entrar nessa parte nós vamos falar de pragas. E então, olha o recado. Eu vou ler de novo, hein? Eu quero ver na Bíblia Viva, como é que está na Bíblia do Jonas, Apocalipse, Bíblia do Jonas, não, a Bíblia da versão do Jonas, Apocalipse 18. Também. Apocalipse 18, versículo 4. Deixa eu ver como é que está o recado, que é o recado para você, hein, meu. 18, versículo 4. Então ouvi outra voz chamando do céu: saiam dela, meu povo, não tomem parte nos seus pecados, senão vocês serão castigados juntamente com ela. Porque os pecados da Babilônia se montoaram até o céu, e Deus está pronto para julgá-la pelos seus crimes. Então, nós vamos falar das pragas para falar disso, porque aqui está falando de um tempo limite. O tempo limite acabou o tempo, está acabando o tempo da graça. Esse é o tempo limite. Você, querendo ou não, está acabando o tempo da graça. O tempo da graça começou há 2000 anos atrás, com Jesus na cruz do Calvário, e ele estendeu esse tempo da graça até nós, por causa do seu amor, porque o Senhor Jesus quer que todos se convertam, que todos aceitem. Então, quanto mais tempo, mais probabilidade das pessoas serem salvas. Mas agora chegou o tempo limite. Há uma urgência do céu. Eu nunca vi tantos cumprimentos proféticos ao mesmo tempo se cumprindo. Então, é incontestável de que Jesus está voltando e que nós estamos às portas. Agora é o momento da tua decisão. Ou você sai da Babilônia, povo meu, eu tenho que agora ajustar minha mente à cultura do céu, eu preciso ajustar o meu coração à velocidade do céu, ao tempo do céu, e o tempo do céu vocês estão saindo. Qual foi a ordem em Êxodo? Eles tinham que fazer algumas coisas, entender a realidade do sangue, lá em Êxodo, eu já estou em Êxodo 13, sendo que em Êxodo 4, Moisés, ele teve revelação do poder e autoridade que estava sobre a vida dele. Ele pegou a serpente pela cabeça, ele pegou a serpente pela cauda, ele viu que era tempo de ser curado, ele pôs a mão no coração, ele ficou leprosa, saiu do coração e estava curada. Então, ele teve algumas coisas. Moisés teve um encontro com Deus na sarça. Depois ele teve uma revelação do poder e a autoridade que estava sobre a vida dele. E agora era para o povo. Isso era para Moisés. Agora, o povo, o que é que o povo tinha que fazer? O povo tinha que sair do Egito para a terra de Gósen, que era o tempo, era o lugar de refúgio. Gente, este é o tempo de você arrependei-vos e volte ao primeiro amor. É o tempo de você voltar para o refúgio de Deus. Só Ele é a segurança da tua família. Vamos falar um pouco de destruição familiar. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. As pragas que estão no mundo nenhum casamento ficar inteiro. Todos os filhos ficarem desajustados. Isso é uma praga, gente. Eu nunca vi
assim, não é uma casa ou outra, é para que todas as famílias sejam atingidas por destruição familiar. É para que todas as famílias sejam destruídas por destruição financeira. E Deus está permitindo chegar até nós alguns sustos. Ei, acorda! É tempo de você vir para perto de mim. Perto de mim você não empobrece, perto de mim você vai viver uma vida de proteção sobrenatural. Este é um tempo de refúgio na presença de Deus, não é? Concordo plenamente. E o caos que você está referindo aí não é só numa área, em todas as áreas. Se você prestar atenção no que está acontecendo hoje ao redor do mundo, é crise alimentar, que já foi anunciado, vai ocorrer. É crise financeira, né? Crise social em geral, crise política, é tanta crise, porque nós, seres humanos, sem Deus neste momento na Terra, vamos padecer muito. Então é necessário que você corra para os braços do Senhor e se proteja. Como que a gente se protege? Entendendo, amando, guardando os princípios de Deus. Isso vai te proteger e te levar ao bom termo. Fora isso, no tempo atual, pelo menos, a gente sabe que não há solução. Solução que eu digo, vamos arrumar o mundo. Não tem caminho alternativo, não né? tem Caminho alternativo. alternativo. Aquela história de vários caminhos te levam, isso, mais do que nunca, isso é um absurdo, isso é uma falácia. Concordo. Você só tem essa forma, senão você não aguenta. É só notícia ruim, é só bombardeio, é só desesperança, é só notícia que te leva para baixo. Se você não se agarrar com o que te dá esperança, você tá literalmente... vai piorar, literalmente vai piorar a coisa para você. Então é essa visão que o paizão está falando, que o pastor está falando, acerca de cada dia mais essa mensagem de Êxodo e a mensagem de Apocalipse são atualíssimas. Então, quando a gente fala de Êxodo, qual é a mensagem para a igreja? Vamos lá, vamos ser bem pontuais. Qual é a mensagem para a igreja? Qual é a mensagem que Deus deu para Moisés? Que o povo se separasse. Número 1, voltar para o refúgio, voltar para uma vida de oração, voltar para uma vida... Não tem coisa nova. Não, você pode ficar ouvindo mensagem, só você ter pregadores virtuais e ter mensagens virtuais. Não, nada substitui a tua vida de oração, nada substitui o devocional, nada substitui a leitura anual da palavra, nada. O mundo pode estar moderno, mas isso ainda é necessário na sua vida. Então, o povo tinha que ir para a terra de Gósen. Número 2, o que eles tinham que fazer? No momento da saída, o momento que nós estamos, Jesus está voltando, o momento da saída, eles tinham que estar em casa, protegidos pelo sangue, reunidos, e a ordem para Moisés foi: se alimentem. Não pode sair sem se alimentar. Eles tinham que comer pão e o cordeiro. E o que nós precisamos? Não tem como você sair de manhã da tua casa sem você se alimentar com a palavra, meu querido. O Senhor falou, você não pode sair se não tiver coberto com sangue, você não pode sair se você não tiver o que está escrito, comendo o cordeiro e o pão, porque você vai enfrentar um deserto igual esse povo. Você tem que estar fortalecido, você tem que estar alimentado. E a outra coisa que era a ordem, eles tinham que estar de pé, sandália nos pés, em pé, sandália nos pés, cajado na mão. O que é em pé? Eu não estou dormindo. Que horas que era, vocês dois? Que horas que era esse momento que Deus mandou eles ficarem em pé, cajado na mão e sandália no pé? Ficar em pé, quando Moisés deu essa ordem, não era ainda meia-noite. Então, eu fiz a pergunta e eu mesmo respondi. Então, quando Moisés deu essa ordem, não era ainda meia-noite, mas eles obedeceram literalmente. Quando chegou meia-noite, eles não sabiam, Deus não falou. Está escrito depois que à meia-noite passou o anjo, mas ele não disse assim, Moisés não disse, olha... Vai passar meia-noite. É à meia-noite que vocês têm que estar em pé. Não, eles ficaram prontos, esperando em pé. E desperta tu que dormes. A igreja está dormindo. É como que se fosse viver eternamente e nada estivesse acontecendo. Como é que você fecha os olhos? Nada está acontecendo na Europa. Como que nada está acontecendo na Europa? Está acontecendo uma guerra só porque não é aqui. Essa guerra é o início de muitas coisas. É um cenário todo preparado para o que Deus disse que vai acontecer. Então, você tinha que todo dia dizer, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ainda não acabou. Isso é sinal que algo está acontecendo. Como é que pode? Que nenhum país, nenhuma intervenção
foi suficiente para entrar lá e dar um basta nessa guerra insana. Como assim? Que nenhum país tem voz ativa. Por que está acontecendo isso? Bom, olha, está esquisito. O tempo que a gente está vivendo está esquisito. Eu vou ficar em pé, vou ficar esperto. Em pé é ficar esperto. Eu vou ficar com o ouvido aberto para a voz profética que está se levantando. Mas a igreja fica de ouvido aberto para vozes que diz: está tudo lindo, está tudo maravilhoso e tudo vai ficar melhor. Muito melhor. Então, e você é maravilhoso e você não precisa melhorar, porque você já é maravilhoso. Eu conheço um evangelho que diz que eu preciso me arrepender. Eu conheço um evangelho que diz que eu preciso me purificar e me santificar. E que eu preciso me fortalecer. Agora, esse evangelho que diz: você já está lindo, maravilhoso e pronto... Cada dia mais é esse estado de alerta, né, de Neemias, né, de você estar trabalhando, mas está com a espada na mão. Você está sempre alerta, sempre pronto, né? A parábola das 10 virgens, você está sempre alerta, está se enchendo, porque a qualquer momento ele vem. E o que Êxodo ensina: eu te dou o alerta, se prepara, esteja pronto, esteja alimentado com a palavra de Deus, esteja se cobrindo com a proteção do sangue, esteja sempre com o cordeiro do teu lado, porque daqui a pouco você tem que estar em constante alerta. E parecia que esse dia nunca chegaria, né? Por mais que eles quisessem, nem no melhor dos sonhos, mas chegou, eles iam imaginar chegou o dia. Que eles iam poder abrir a porta e ir embora. E eu digo que nem no melhor dos seus sonhos você consegue imaginar Jesus vindo te buscar, né? Você quer, você deseja, mas você não consegue nem nos seus melhores sonhos ver assim: gente, vou sair desse sufoco aqui e eu vou ser levado com o Senhor Jesus. E esse povo chegou o dia, nem no melhor dos sonhos dele eles imaginavam, eles queriam, eles desejavam, mas não sabiam como que isso seria feito. Mas foi feito em pé, cajado na mão, sandália no pé. Sandália no pé é o ID, gente. É o momento do ID, é o momento do evangelismo. O livro de Êxodo é tão atual, que eu digo que fala do hoje e fala do amanhã. Fala do ontem, o que esse povo viveu, fala do hoje, o que nós estamos vivendo, e fala do amanhã, o que vai acontecer na grande tribulação, que a gente vai falar. Você sabe que eu acredito que as pragas no Egito foram para dar tempo ao tempo, para que todos eles despertassem. Porque o que a gente está vivendo hoje, o nosso êxodo, daqui a pouco, né, para os céus, o que está acontecendo é que eu não sei se todo cristão está percebendo isso. Gente, do Canadá até a Argentina, ou seja, passando por toda a América, América do Sul, América Central, Caribe, América do Norte, está tudo vermelho. Vocês não perceberam que estão todos vermelhos? Todos, absolutamente todos. A Europa, todos vermelhos. A Ásia não precisa falar. Né? Então você não está percebendo o que significa isso? Significa uma grande oposição a Deus, uma grande oposição ao Evangelho. O Evangelho não poderá ser mais anunciado, disseminado. Você não percebeu isso? Nós estamos vivendo isso agora, então despertem. Mais do que nunca, Faraó, né? Mais do que nunca, Faraó está resistindo. Sim. E o que o senhor está falando é muito interessante, porque essa tua visão de que as pragas não serviram só para Faraó. As pragas serviram também para o povo. Tem um livro eu tenho lá em casa, um livro de um judeu que ele escreveu que o povo tinha chegado no mais baixo nível espiritual. Então, porque eles esqueceram de Deus. E essa fornalha que Deus permitiu, que foram as pragas, foi para que o que estava no mais baixo nível espiritual pudesse ir para o mais alto nível espiritual, e o mais alto nível espiritual era se reconectar com Deus, era voltar para Deus, para sair do Egito. Então, ele diz isso, que as pragas serviram para despertar. E não despertou só o povo judeu, porque está escrito que saiu um misto de pessoas. O misto são egípcios. A gente vê em Êxodo capítulo 10, os soldados chegam para Faraó e falam: o Egito está arruinado. Deixa esse povo embora. Isso são os soldados. Alguns soldados dele, é como que alguns se converteram, digamos assim. Disseram: Faraó, para com essa loucura. Esse povo é de Deus. O Egito está arruinado, deixa eles saírem. Mas Faraó não ouviu. E está escrito que na hora de sair, saiu um misto de pessoas. E aqui também a cultura oral diz o seguinte, que da mesma forma que alguns egípcios saíram com os israelenses,
alguns israelenses ainda assim não acordaram e permaneceram no Egito. E a quantidade de gente é tão grande, né? Eu já vi contagem de se falar que quase metade em número de pessoas do Egito era desse povo. Quando esse povo sai, você imagina a economia, porque é a mão de obra. Metade praticamente arruína o Egito. Né? Aquela visão opressora e cega de Faraó também gera um impacto negativo para o povo dele absurdo, que só vai, entre aspas, usando o termo velho, cair a ficha muito tempo depois. Eu devo fazer uma correção, né? Quando eu disse desde o Canadá até a Argentina, até o país mais baixo na América do Sul, está tudo vermelho. Não, o Brasil não está vermelho. E por que o Brasil não está vermelho? Porque o Brasil tem um evangelho muito forte, as igrejas estão muito fortes, e Deus tem uma promessa gigantesca com esta nação, que é a promessa do grande avivamento. E eu fico pensando, assim que o avivamento descer sobre a igreja no Brasil, como nós alcançaremos o mundo já vermelho? Como que o povo cristão, dentro desses países, poderão se movimentar espiritualmente? Então, as coisas não são simples o que vem pela frente. Ore muito pelo seu país, ore muito pelo Brasil. Guarde o governo, guarde a política brasileira, peça a Deus que coloque impedimento para que não venha com essa força contrária de maneira tão forte que derrube aquilo que Deus está planejando. Eu creio particularmente que os planos de Deus com o Brasil são planos maravilhosos e que nós passaremos por toda essa luta esse ano ainda e sairemos vitoriosos na frente. Ore, mas é necessário que a igreja esteja orando. Com certeza. Mas então a gente está falando de um êxodo histórico, o êxodo de ontem, é a história do povo de Israel. Quando chega a Páscoa, quando eles chegam no Hagadá, eles contam essa história da saída do Egito. É um fato real, registrado pela história. Quando você vai num museu na Holanda, tem um registro, eu tenho esse registro em fotos, né, claro, de um egípcio. Ele começou a escrever como um diário. Então, ele começou a relatar tudo que ele via com os olhos dele, cada praga, qual era o olhar dele. Aí era como que se, por exemplo, se eu tivesse vivido no Egito, eu falasse, gente, hoje as águas do Nilo amanheceram vermelha, a gente não tem o que beber, não tem água potável. Então, é assim que o egípcio ele fala. Então, é muito legal você ler esses relatos desse egípcio. Então, é um fato incontestável. Você vai lá no museu hoje, você vê que não é a Bíblia, é só na Bíblia, e as pessoas poderiam questionar, não, isso nunca aconteceu. Aconteceu, é um registro histórico. A história diz, se você for estudar história, for para a faculdade, ou for pegar um livro de história, você vai ver, isto aconteceu. Então, o Êxodo é um registro histórico, faz parte do passado, da história da nação de Israel. Êxodo é uma lição para nós, igreja, para nós não esquecermos de Deus, não esquecermos da sua promessa e de que é tempo, passou o tempo. Jesus disse, assim como Abraão recebeu uma promessa, Jesus deu uma promessa para a sua igreja. Eu vou retirar a minha igreja no pior momento. Amém. Então, não esquecermos dessa promessa. Então, se eu não esqueço dessa promessa, eu preciso ouvir Jesus em Mateus 24. É o meu capítulo preferido, que todo mundo sabe. Mateus 24, Jesus disse que eu tenho que ser como servo bom. Não posso dizer que o meu Senhor demora. Eu tenho que dizer que o meu Senhor está às portas. Porque em 1948, Israel se tornou nação, é a figueira que floresceu. 1967, Jerusalém voltou para Israel. É a parte 2 do cumprimento profético da parábola da figueira. E a partir daí, de uma geração não passará. Dessa geração não passará sem que todas as coisas se cumpram. Então, e agora? Esse é a minha história, a tua história de hoje. Eu preciso estar em pé com o sangue de Jesus, porque Apocalipse 12 diz que eles o venceram pelo poder do sangue e a palavra do testemunho. Então, a minha história hoje é a vitória pelo sangue, fortalecido pela palavra. O povo teve que comer o pão e o cordeiro, separados por famílias. É tempo de restauração familiar, proteção familiar. Em pé, não dormindo, sandália no pé, cajado na mão. E agora? E a palavra para o amanhã? Aí a gente volta para as pragas. Se você reparar, as pragas, o momento das pragas é a grande tribulação.
muitas pragas, e eu vou ler algumas aqui, são iguais, não aos selos, mas a taças e trombetas. Os selos é algo total, é a primeira parte, nós não vemos semelhança. Nós vemos semelhança às pragas do Egito nas trombetas e principalmente nas taças. As taças, então, parece que você está vivendo o Egito de novo. Mas vamos ver semelhanças deste momento. Quem é que estava na liderança do povo neste momento? Moisés e Arão, as duas testemunhas de Apocalipse 11. Então, essas são algumas semelhanças da grande tribulação. O que vai acontecer em Apocalipse 11? As testemunhas vão orar e as águas vão ficar vermelhas, igual em Êxodo. Então, a gente está vendo que as pragas falam também. As pragas para o tempo de hoje é o que a gente está vendo, é o princípio das dores. Para a igreja dos dias de hoje, é toda essa desordem em tudo que a gente está vendo. No clima, na política, na economia, nas pragas de doença mesmo. Então, a gente está vendo que essas pragas são iguais para nós, hoje. Princípio das dores. Na grande tribulação, as pragas são semelhantes. A gente está vendo que vai ter as duas testemunhas, que é Moisés e Arão. E já falei uma praga semelhante, vou falar outra praga aqui semelhante. Vamos lá. Eu coloquei aqui separado para a gente remir o tempo. Olha o que está escrito aqui. Virá, vocês sabem que em Apocalipse está escrito que virá úlceras malignas. Como? Aqueles que implantaram chip, eles vão ter úlceras, não só a do chip, mas também o sol. Vai ter 2 momentos de úlcera. O sol vai ferir a pele, ninguém vai poder sair durante o dia. É fácil a gente saber que na grande tribulação, camada de ozônio, a temperatura eleva consideravelmente. É só você ver o calor que está na Europa. Olha, nós nem estamos na grande tribulação, nós estamos no princípio das dores. E olha o calor descontrolado na Europa, no Japão, em tantos lugares. Um calor acima de 40 graus, sensação térmica de 50 graus. Isso já mostra o princípio das dores. Agora, imagina, gente, na grande tribulação. Se esse calor na Europa é agora, princípio das dores, imagina, ninguém mais vai poder sair durante o dia, como está escrito em Apocalipse. E em Êxodo teve? Teve. As pessoas foram feridas de úlcera, não só as pessoas, como os animais. A sexta praga. Então, a gente vê isso. Depois a gente vê que o mar, na grande tribulação, o mar se torna sangue. A gente vê lá em Apocalipse 11, ali as testemunhas orando e virando sangue. E o que Moisés fez? Ele orou, estendeu a vara e o Nilo virou sangue. Outra coisa que aconteceu é a escuridão. O sol vai escurecer na grande tribulação. O que a gente vê durante as pragas? A gente vê que teve 3 dias que as pessoas nem conseguiram, dava para apalpar as trevas, as pessoas não conseguiam sair do lugar, tamanha a escuridão. E a gente vai ver também ali a seca, o descontrole da natureza. Ali em Êxodo a gente vê um descontrole total, chuva de saraiva, e a gente vê também em Êxodo, quando terá chuva de meteoros. Então a gente vê que tudo, Êxodo é o livro do ontem, Êxodo é o livro profético de ontem, profético de hoje e profético de amanhã. Nós vemos acontecendo as mesmas pragas que está hoje, para nós, como princípio das dores, vai estar funcionando na grande tribulação como as pragas a todo vapor, que são as trombetas e as taças. Então, o livro de Êxodo é para ser lido como, sabe, o jornal. Abre e você fala, gente, está acontecendo isso. Então, é um aviso. Qual é o aviso? É hora de buscar refúgio. Sai, povo meu, da Babilônia e vem perto de mim. Se é um aviso que eu posso deixar para você, é ouvir esse retorno, né? Arrependei-vos e voltai ao primeiro. Vê onde você caiu e volta para o primeiro amor. Libertação do pecado, libertação da idolatria, uma nova aliança com o Senhor, um valor novamente muito grande para o sangue do Cordeiro na tua vida e
Moisés como o grande libertador, já se prefigurando Jesus Cristo como nosso grande libertador. Então, realmente, é um espelho, né? Êxodo com Apocalipse, ou seja, o que foi com o que virá. Você lendo esse livro com atenção e inúmeras outras questões que vamos falar nas festas, inclusive, quando formos destrinchar a Páscoa, e a senhora certamente vai falar da Páscoa judaica também, todos os elementos que se usam ali, cada um com uma simbologia também profética, né? Além da Páscoa para a gente e a Páscoa para eles, né, aquela explicação maravilhosa que a gente tem sobre o Pessa, né, o passar por sobre, né, que a gente recebe aquela aula do Eli também lá em Israel. Então, e aí botando água na boca do pessoal de Israel também, né? Êxodo, caminhar em Israel e ler o livro de Êxodo, né, ler o Pentateuco em Israel é totalmente diferente, né? Reviver a palavra de Deus. Reviver. Não que você vai ver a praga acontecendo lá. Já foi. Mas porque você vai conseguir enxergar de uma maneira muito mais clara, caminhando por aquele lugar, tanto por conta da geografia, como por conta do que você vai visualizar profeticamente que está sendo falado aqui. Porque o Apocalipse, andando lá, é outra coisa. Então, acho que com isso a gente encerra o nosso podcast de número 56, né? E no próximo falaremos ainda sobre o livro de Êxodo, vamos falar sobre o tabernáculo e Jesus e os nomes de Deus, conforme a pastora colocou. Então já anota aí, se você já tem alguma questão, já pode colocar nos comentários deste podcast, e aí no próximo a gente já vai falar sobre as festas. Falar sobre as festas e etc. Então, muito obrigado a todos. Não esqueçam de curtir a nossa programação, compartilhar, de também se inscrever no canal, clicar no sininho, e você que está curtindo, está gostando, quer ter algo mais, se torna membro, né? Lá no descritivo, cursos, no chat, né? O Aquino sempre coloca o link para que você possa se tornar membro. Ali você tem cursos inéditos, você tem livros, você tem um mergulho mais fundo, tanto nesse assunto aqui de Êxodo que nós estamos falando, porque tem o curso de Pentateuco, mas tem outros livros proféticos, livros históricos, tem seminários. Tem aula de Êxodo mesmo. Exato, tem uma aula maravilhosa. Tem o livro de Daniel, que tanto falamos aqui, tem o livro de Apocalipse, tem as 7 igrejas, enfim. É uma vasta gama de material para quem gosta de estudar e para quem é apaixonado pela palavra. Não deixe, então, se você quer aprender mais, de se tornar membro do canal. E terminar com oração. Mais uma. Então vamos agradecer, né? Agora ora você. Amém. Senhor, te damos graça, Pai, por mais esse dia. Amém. Agradecemos a Ti pela Tua palavra revelada, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, todo o tempo bom. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui conosco. Agradecemos pela sua fidelidade, agradecemos, Senhor, pela saúde de cada um, física, mental, material. Pedimos que o Senhor esteja conosco, guardando, protegendo, livrando de todo mal e principalmente, Senhor, estando na nossa mente, no nosso coração, fazendo com que a nossa vida possa seguir no caminho que o Senhor tem planejado para nós. Te adoramos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.